Nós tivemos até agora 5 mensagens sobre esse tema maravilhoso sugerido pelo Bilão, e que o Ed fez essa árvore representando essa abundância de vida. Ouvimos primeiro o Bilão, no sábado à noite, uma palavra. Depois ouvimos no domingo de manhã o Ed, uma palavra. Depois ouvimos à noite o Marcos, tremenda palavra. E aí podíamos já ir embora, porque tinha sido dito tudo muito bem explanado por esses 3 nossos presbíteros. Aí chegou a nossa vez, na segunda de manhã e na segunda à noite. E ontem a palavra apertou, eu fiquei, nossa, que será, né, que Deus quer? Mas 2 pessoas me procuraram para dizer, a melhor palavra foi a de ontem. Puxa, para mim foi a pior, foi a que mais dura. Porque nós queremos ser prósperos, mas temos ouvido para ouvir a palavra, não ouvimos. Deus não quer ninguém pobre, Ele quer todos nós prósperos, e com vida em abundância. Mas tem uma coisa. E que coisa? Para sermos abundantes, temos que ser obedientes à palavra. Aí Deus fala assim, pode me testar, se você obedecer, se eu não vou cumprir, vou abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sem medida. Então, Bilão, por favor, dá o teu resumo daquilo que você falou na segunda-feira. Eu falei sobre 3 textos, né? Usei 3 textos, 2 no Novo Testamento e 1 no Velho. Falamos sobre João, capítulo 10, onde Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das... Diga para o irmão de novo, E eu citei que o muro de Jerusalém tem 12 portas. Uma delas tem esse nome, Porta das Ovelhas. E nessa porta entravam as ovelhas, os animais que iam ser sacrificados. Portanto, tinha muito movimento ali. Logo que entrava, tinha 5 tanques, e ali os sacerdotes lavavam esses animais, e eles subiam para que outros sacerdotes sacrificassem as ovelhas, as pombas, enfim, os animais, né? Para perdão dos pecados. E Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, a vida abundante começa ao passarmos essa porta com Jesus e morrermos com Ele. Porque Jesus é o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós falamos sobre esse texto, são vários versículos, né? Nós falamos que a vida é uma coisa, a vida, eu vim para que tenham vida, isso é uma coisa, é a primeira coisa, é gratuito. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, não é? Então, a vida, você ganha logo de cara. Quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem, não tem. Mas a vida abundante, nós vamos descobrindo à medida que seguimos e andamos com Cristo. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos o caráter de Cristo. Então nós fomos para o segundo texto, que são as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5.
E ali Jesus vai falando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, os pobres de coração, coração quebrantado, coração tocado pelo Espírito de Deus, humilhado. Quem tem esse tipo de coração, ele subiu esse primeiro degrau das bem-aventuranças, que fala sobre o caráter de Cristo. Todas elas, não vou falar de cada uma, mas só dessa primeira, segunda e terceira. Bem-aventurados os quebrantados de coração, os que choram, os mansos, aqueles que são amansados, discipulados, quebrantados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? E aí nós vamos para o Velho Testamento, Isaías, e esse eu vou ler, capítulo 61. Se você tem aí, pode abrir. Isaías 61. Eu só vou ler. Não vou falar nada, porque já falamos, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isso Jesus leu, Isaías escreveu aqui há muitos anos antes de Cristo, e esse texto fala do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, que coincide com as bem-aventuranças. Portanto, receber Jesus, para receber é preciso morrer, passar pelo batismo, andar com Jesus, para aprendermos a sermos educados, a sermos como Cristo, a termos o caráter de Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu tenho estado maravilhado de descobrir no Velho Testamento ilustrações que nos fazem entender as verdades do Novo Testamento, as verdades espirituais. Então eu falei em passagens do Velho Testamento, de Deuteronômio, várias delas, e Josué. E tomando como guia 3 lugares principais de acontecimentos: o Egito, o deserto e Canaã. Comecei falando sobre Canaã, porque Canaã representa a vida abundante. Canaã representa a vida abundante porque nas promessas de Deus para o povo dele, quando ele faz a aliança e renova várias vezes a sua aliança com o povo, e o que já foi dito aqui é baseado na obediência nossa, a obediência do povo, e na fidelidade de Deus que promete abençoar o povo diante da sua obediência. E hoje, na verdade, temos um culto de ceia quando nós renovamos e relembramos a nossa aliança com Deus, né? O nosso compromisso de obedecê-lo, de segui-lo, e assim sermos abençoados por Deus. E as bênçãos de Deus lá no Velho Testamento ao povo, prometidas em várias passagens de Deuteronômio, que eu não vou ler aqui, mas sempre elas prometem bênçãos sobre o povo. Numa delas Deus diz: olha, eu vou amá-los,
profundamente e vou abençoá-los. Tem uma passagem que ele diz: olha, eu vou fazer você fértil e se multiplicar, eu vou abençoar seus filhos, sua família, eu vou abençoar o fruto da terra, aquilo que você planta. Por exemplo, eu vou fazer multiplicar o teu cereal, e o cereal representa o alimento, o nosso sustento, aquilo que Deus nos dá todos os dias, o pão de cada dia. Deus promete isso. Ele diz que vai multiplicar o teu vinho, nosso vinho. Vinho na Bíblia representa a alegria, uma alegria verdadeira, será multiplicada por Deus na nossa vida. Ele diz que vai multiplicar o azeite, e o azeite representa na Bíblia a unção do Espírito Santo. Você será próspero espiritualmente, você será uma pessoa cheia do Espírito Santo e da sua unção. Ele promete multiplicar os seus animais, as ovelhas, os rebanhos, e isso representa a riqueza material, porque na época era assim que era a riqueza material deles, eram os seus rebanhos. Então Deus nos promete, através, ou pela nossa fé e obediência, nos dar vida abundante, em todos os sentidos. E assim ele vai dizendo em várias outras passagens de Deuteronômio, prometendo a terra de leite e mel, a terra onde haveria abundância de chuva, de água, de ribeiros, não é? Porque eles estavam vindo do deserto. Imagina como era desejável uma terra onde houvesse abundância de água. E todas essas figuras, e todos esses milagres que Deus fez aqui eu estou indo para o deserto, mas vou para o deserto já falei de Canaã. Agora, no Egito, vamos lá para o Egito. O Egito representa a terra da escravidão. A Bíblia diz a casa da servidão. O Egito representa a nossa vida sem Deus, a nossa vida sob o domínio de Faraó. A vida de quem não tem Jesus é comandada pelo Faraó. Faraó que determina tudo. Ela é uma escrava ali. Ela trabalha sem ter nada seu. Ela se esforça, ela se esgota para o Faraó. E assim a nossa vida sem Deus. Nós trabalhamos para o inimigo. Nós vivemos e nos esgotamos nas nossas forças, nas nossas emoções. Nós vivemos do trabalho, nós nos afadigamos dia a dia, para quê? Para fazer a vontade da nossa carne, do inimigo, e seguir o curso desse mundo, diz Efésios capítulo 2. Esse é o Egito. Mas Deus, pela sua misericórdia e amor, diante de um arrependimento do povo, que ali no Egito já havia se misturado com os próprios egípcios, e já estava vivendo até sob muitos costumes e tradições dos egípcios, inclusive adorando alguns deuses egípcios. Diante do reconhecimento, do quebrantamento e arrependimento do povo, Deus os liberta do Egito, levantando Moisés, que representa Jesus na nossa vida, o nosso libertador, aquele que nos salva da morte, não é? Se Deus, através de Moisés, os guiou e fez com que eles passassem pelo mar vermelho, em terra seca, e os salvou da morte, da garra do faraó e do seu exército, Cristo fez isso conosco, nos salvando da morte eterna, quando nos libertou, quando nós cremos nele, naquilo que ele fez por nós. E assim vai, as figuras do Velho Testamento, quando Deus ilumina o caminho do povo no deserto, Jesus é a nossa luz. Quando Deus alimenta o povo com o maná, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quando Deus dá a água através da rocha para que eles se saciassem, Jesus é a fonte da água viva para a nossa vida. E saindo do Egito, então, o povo é levado ao deserto, e é o terceiro lugar de que eu falei. O deserto é o lugar onde Deus nos mostra quem nós somos e quem Deus é.
No deserto, ele leva, e as passagens bíblicas em Deuteronômio falam sobre isso, ele leva o povo para o deserto, para ser humilhado, para que eles vejam o quanto eles dependiam de Deus. Deus precisa nos levar ao deserto. Você está passando por alguma situação difícil, você está num deserto. Mas há um motivo e um propósito para isso. Deus quer te mostrar quem você é, a tua dependência, a tua fraqueza, a tua necessidade dEle para te sustentar e para te trazer para Canaã. Sozinho, por nós mesmos, nós não conseguimos. E no deserto é o lugar em que Deus faz grandes milagres. É no deserto que Ele nos socorre na nossa necessidade. E nós aprendemos então, não só quem nós somos, mas nós aprendemos quem Deus é. E aí chegamos diante de Canaã. E aí é que a coisa fica séria. Porque Deus nos promete Canaã. Deus nos promete a vida abundante. Mas essa vida tem que ser conquistada. Canaã teve que ser conquistada, e Deus levanta então Josué. Tem muito inimigo. Deus levanta Josué para fazer essa conquista da terra. E sabe quem são os Josués hoje? Para conquistarem Canaã? Você e eu. Nós somos os Josués da nossa vida. Nós temos que conquistar a vida abundante. Como? Com fé e obediência. Só Josué e Calebe, quando chegaram diante da terra, creram na promessa de Deus, de que Ele daria aquela terra a eles. Só os dois entraram daquela geração em Canaã. E o resto do povo todo voltou para o deserto. Que triste uma pessoa que foi liberta do Egito, que está salva dos seus pecados, que tem a vida eterna, mas que passa a sua vida toda no deserto, por falta de fé e de obediência. E assim toda aquela geração passou, enquanto tinha a promessa de abundância de alimento, abundância de alegria, abundância de água, abundância de tudo, eles passaram a vida comendo maná e passando sede no deserto. Vamos conquistar a nossa Canaã? Fé e obediência. E aprender as lições que Deus nos dá no deserto, para podermos obedecê-lo e colocar a nossa vida todinha nas suas mãos, porque é dele que dependemos. Bom dia. E uma vez nessa Canaã, eu procurei um pouco do didaquê, do ensino, que é a aplicação prática daquilo que foi falado nessas duas primeiras mensagens para hoje, para a nossa vida, para a nossa conduta do dia a dia. Porque o nosso caráter, eu aprofundei um pouco aquilo que o Bilão abordou. É aquilo que nós somos e que define a nossa conduta. E o caráter é formado pela soma de hábitos, bons ou ruins, que nós passamos a incorporar. No caso nosso, que nos tornamos filhos de Deus através do batismo, que passamos pelas águas, como esses irmãos vão passar hoje, identificados na morte de Cristo, ressuscitamos com Ele no poder do Espírito para uma nova vida. E essa nova vida, em comparação com a velha, ela tem que ser diferente, porque os valores do reino de Deus agora precisam estar em nós, para que nós sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo, que é o nosso alvo. E aí, entre essas várias coisas que nós devemos obedecer ao Senhor, para que possamos amadurecer, crescer, eu citei algumas que estão lá no capítulo 4 de Efésios, dos versículos 17 até o 32. E a primeira delas é falar a verdade e não mentir.
porque o diabo é o pai da mentira. E o texto de João 10:10 diz que é o tema desse acampamento: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer, acabar conosco, com a nossa fé, com a nossa família, impedir a nossa conquista, que já está garantida por Cristo na cruz. Fale a verdade, abordamos isso aqui, já que somos membros uns dos outros. Quando nos irarmos, a nossa reação natural diante de alguma situação injusta, que isso não nos leve a pecar, que isso não nos leve a ir contra o irmão e contra Deus. E se isso acontecer, que nós possamos perdoarmos uns aos outros e nos acertarmos. O ideal é que façamos isso logo, para que o sol não se ponha sobre a nossa ira, não deixarmos passar o tempo, porque isso pode criar uma raiz de amargura e complicar depois uma reconciliação. Em seguida, sobre não furtar, e sim trabalhar. A importância de nós, cristãos, sermos sérios, honestos, íntegros nas nossas atividades profissionais, naquilo que fazemos, onde Deus nos plantou, Deus nos colocou, para servirmos como testemunho para outras pessoas. Também o que sai da nossa boca, para que não falemos besteiras, não usemos palavrões, mas, por outro lado, que nós possamos falar coisas que edificam, que ajudam o nosso irmão, para que ele possa crescer também. Não entristecer o Espírito Santo. Isso acontece quando pecamos e decidimos ficar longe de Deus. O Espírito fica triste, porque Ele mora em nós, Ele habita em nós. Esses irmãos hoje vão receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, para viverem essa vida abundante que Deus quer que vivamos. E quando pecamos e não nos acertamos com Deus e com as pessoas, isso entristece o Espírito Santo. Mas em vez disso, nós devemos ser cheios dele, cheios do Espírito, abundantes no Espírito, para que assim o fruto, que é a consequência da presença do Espírito em nós, seja visível a todas as pessoas. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Ficar longe de ódio, de gritarias, de insultos, de prática da maldade, porque o contrário disso também é um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E por fim, ser bom com o irmão, ter o coração na dificuldade dele, na miséria, sendo compassivo, misericordioso, perdoador, facilitando as coisas, exatamente como Cristo fez conosco na cruz. Assim, o caráter de Jesus será cada dia mais impresso em nós pelo seu Espírito. Amém. Deus deseja a nossa prosperidade financeira. Para quem disse amém, vai. Deus deseja a sua prosperidade financeira. É o desejo de Deus. Deus não quer ninguém pobre. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. E hoje na ceia nós vamos confirmar essa aliança ao levantar o cálice do sangue de Jesus. Ele disse: este é o cálice da nova aliança, que no batismo fizemos com Cristo, em nome dele, e ele conosco. Então, irmãos, de onde vem a prosperidade? Primeiramente, ela vem do alto. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. E depois ela vem e decorre daqui da região da terra. Primeiro de lá. Primeiro vida. Vida de Cristo. A bênção espiritual. A adoção. Fomos adotados antes da fundação do mundo. Fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados com seu sangue. E nos libertou do jugo do pecado e da escravidão de Satanás. E nos tirou da maldição do pecado, a fim de que pudéssemos prosperar. Eu vim para que tenham vida. E esses que ainda não têm vida, podem se decidir hoje a ter essa vida que Jesus veio para trazê-la. Eu vim para que tenham vida. Mas cadê esse Jesus? Os judeus falavam. Jesus, eu estou no meio de vocês, falando, e vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Porque minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem não é ovelha aqui hoje tem a oportunidade de passar pela porta das ovelhas, que é Cristo Jesus. Pelo batismo das águas e pelo batismo do Espírito Santo, e receber vida, vida, vida em Cristo, vida em abundância. Aí, a última coisa que recebe vida, a carteira. Tem crente que até ao se batizar, ele deixa a carteira fora. Eu sei disso porque também comigo aconteceu a mesma coisa. Na hora da oferta, aonde vem a obediência, para eu ter abundância. Aí eu tirava a menor nota, R$2, punha na oferta. No fim do mês tinha mais várias notas de R$2. Aí fui aprendendo na palavra, com os testemunhos, passei a tirar na oferta R$10. Fim do mês tinha mais nota de R$10. Aí, para chegar no fim, resolvi tirar a nota maior que tinha na minha carteira. Às vezes tinha 100, eu tirava 100, aqui não tem, tem 50. 50. Fim do mês, vi um monte de notas de 50. A obediência. Aprendi que com o salário da Câmara Municipal que eu vivo até hoje, eu vivo como uma pessoa rica em abundância. Viajo com a Neide para a Alemanha, para Portugal, para os Estados Unidos. Construí uma casa aqui no terreno da igreja, nem é minha, porque no terreno da igreja custou R$80 mil, com o dinheirinho que a Neide tinha para
o seu seguro de vida. Aí acabaram os R$80 e eu fui no banco e não tinha nem o saldo do meu salário. Eu perguntei para o gerente: gerente, eu sei que eu não tenho mais os 80 porque eu gastei com a casa que eu fiz lá na chácara, mas e o meu saldo? Ele disse: deixa eu ver aqui. O senhor tem R$80 mil aqui. O Josa estava junto. Eu tenho 80, eu gastei com a casa. Deixa eu ver. Você tem 80. Eu não acreditei, falei: então me dá 10. Ele pegou 10. Quanto ficou? 70. Um dia o gerente me telefona, eu estava com o pastor Geraldinho, com a sua esposa, tratando de um problema da família. E ele me telefona: Abílio, vem aqui no banco, você precisa mudar a sua conta, porque de agora em diante vai ter um sorteio mensal de R$200 mil, você tem que mudar, senão você não vai fazer parte. Não, eu não vou poder, eu estou aqui com um casal, não vai dar, mas vem. Não fui. Um mês depois, o gerente me telefona: Abílio, eu estou outra vez com o mesmo casal, não vou poder ir aí. Não, você não veio, mas eu mudei a sua conta. Você está sentado? Estou. Você foi o primeiro sorteado com os R$200 mil. Obediência. Agora, com 90 anos, poupança verão. Os advogados estão telefonando. Um mês, 2, 3, 4. O José me levou lá. O senhor tem 47 mil na poupança verão. Irmãos, vida em abundância é o que Deus quer para você, para mim, para nós. Ele quer que você prospere. Ele fez você para prosperar. Mas a bênção da prosperidade é a bênção da obediência, de crer e obedecer. Quer encher sua carteira? Faz como 2 jovens agora começaram a fazer também, estão com as carteiras cheias. Dê a maior nota. E teste a Deus se Ele não abre as janelas dos céus para te prosperar. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.